no transcorrer da manhã de hoje, mas dizer que hoje nós deflagramos uma operação importante, muito abrangente, chamada Operação Sem Desconto. Uma operação conjunta com a Polícia Federal e também com a Controladoria Geral da União, deflagraram esta operação visando proteger os aposentados que estavam sendo descontados ilegalmente no que diz respeito às suas aposentadorias e pensões por intermédio de entidades que se intitulavam protetoras desses aposentados, enfim, que congregavam os aposentados. Foi uma operação de abrangência nacional que envolveram 14 entidades da federação, 13 estados e o Distrito Federal. Também foram feitas buscas e apreensões em 34 municípios. Foram envolvidos 628 policiais federais em todo o território nacional e foram abertos 12 inquéritos policiais. Desses inquéritos policiais, obviamente, sob a tutela, sob a coordenação de um juiz federal e acompanhado por um membro do Ministério Público Federal, desses inquéritos e com autorização judicial, evidentemente, resultaram 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisões temporárias, das quais 3 foram cumpridas e 3 alvos destas prisões encontram-se foragidos ainda. Por determinação judicial, foram afastados cautelarmente por suspeita do envolvimento nesses crimes, que são vários: corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Foram afastados, então, o presidente do INSS, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, coordenador-geral de pagamentos e benefícios. Foram apreendidos muitos bens, muitos carros de luxo, de alto valor, dinheiro, espécie, joias e quadros. As operações ainda estão em andamento. A Polícia Federal agora vai avaliar tudo o que foi arrecadado nesses mandados de busca e apreensão. Vão começar os interrogatórios de praxe. O presidente, desde as primeiras horas da manhã, foi informado desta operação por intermédio do nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, que nos está presente, juntamente com o nosso ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, e também o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência Social. Então, desde as primeiras horas da manhã, isto é praxe, o presidente recebe a informação de que uma determinada operação, quando é de vulto, foi deflagrada. Ele é informado no momento em que a operação ocorre, assim como o ministro, que essas operações ocorrem em segredo de justiça e, por motivos óbvios, não podem ser antecipados para nenhuma pessoa, para nenhuma autoridade, por mais elevada que ela seja do ponto de vista hierárquico. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes. Falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante, para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. Trata-se, portanto, de uma operação de
proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e por isso estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O que nós queremos dizer que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado. E implementar de maneira coordenada e cooperativa uma investigação complexa como essa e como vai ser essa, porque ela está no começo. Nós estamos hoje numa fase inicial em que ela se torna pública por conta da operação, mas é uma investigação que está no começo e que vai ter desdobramento certamente. Nós estamos aqui hoje um pouco para apresentar para vocês como isso aconteceu e responder eventuais questionamentos que vocês tenham e que a gente possa, no atual momento, na atual circunstância, responder. Bom, em 2023, nós começamos na CGU uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e dos valores descontados dos aposentados. Importante destacar que esses descontos, eles não começam em 2023, eles começam lá atrás, e eles vêm num crescente ao longo dos anos e a partir de 2023, ou seja, quando nós assumimos o governo e identificamos, os técnicos da CGU identificaram um aumento desses descontos ao longo dos anos e um aumento da reclamação, do número de reclamações dos aposentados em relação a esses descontos indevidos, nós começamos essa apuração. Nós fizemos uma auditoria, o relatório vai ser publicado, são 2 relatórios, um vai ser publicado hoje, o outro nas próximas semanas. Essas 2 auditorias envolveram, de um lado, entrevistas aos aposentados, nós entrevistamos os aposentados, entrevistamos 1.300 aposentados, uma amostra, obviamente, se trata de uma auditoria, e analisamos 29 entidades. Identificamos, em relação aos aposentados, que boa parte deles, na verdade a maioria, mais de 90% deles, e aí eu estou dizendo maioria de uma amostra de 1.300 aposentados, não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. Ou seja, diziam, eu não autorizei, eu não sei porque eu estou sendo descontado. Alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, porque não tinham percebido, ou achavam que era um desconto obrigatório, como, por exemplo, nós temos, quem é seletista tem o desconto do FGTS, por exemplo, ou do INSS propriamente dito. Achavam que era um desconto obrigatório. E no caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam, né? Uma pergunta que vocês podem fazer, eu já vou me antecipar aqui, o que são esses serviços, né? O que essas entidades ofereciam e assim por diante. São entidades associativas que podem oferecer uma série de benefícios, como, por exemplo, um desconto numa academia, um desconto num convênio de plano de saúde, um desconto numa eventual circunstância de enterro e auxílio funerário, algum tipo de auxílio de prestação de assistência jurídica, se o aposentado precisar, enfim, esses tipos de serviços. Bom dia a todos. Eu acho que, frente às detalhadas explicações aqui dadas, me compete muito pouco, até em razão do sigilo das investigações. Eu gostaria apenas de acrescentar, em primeiro ponto, essa grande coordenação nacional que foi feita a partir da identificação pela nossa equipe de que várias situações semelhantes aconteciam em diversos pontos do território e que nos sinalizava pela necessidade de fazer esse trabalho de maneira coordenada nacionalmente. Então, por estratégia de investigação, assim foi feito, foi instaurado um inquérito principal, eu diria,
aqui em Brasília, que foi trabalhado de maneira conjunta com as demais investigações nos estados, inclusive com compartilhamento de provas entre esse inquérito e todos os demais. E também ressaltar, ministro Lewandowski, ministro Vinícius, ministro Lupe, essa grande integração Polícia Federal, CGU, Ministério da Justiça, CGU, que permitiu que a gente chegasse nesse momento que não é um desfecho, é apenas um passo importante, acho que não sei se o primeiro, mas enfim, um dos passos iniciais de uma investigação que está no seu começo e onde a gente conseguiu, com esse momento, atuar em 3 eixos principais, a partir das entidades e dos operadores e dos diretores das entidades, a partir dos operadores financeiros e o terceiro ponto de servidores que foram aqui alcançados por essa medida. E, da mesma forma, foi possível comprovar as nossas hipóteses criminais, que fazem parte do plano de investigação, mostrando, enfim, desenhando muito nitidamente para todos os investigadores que, de fato, estamos no caminho correto. Obrigado. A indicação do Dr. Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O Dr. Stefanuto é procurador da República, um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar, fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça, decisão judicial não se descumpre, se cumpre, e quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados, como qual é o segredo da justiça, eu não sei ainda. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. E esse ato nosso é principalmente de investigação, tem a inteligência da Previdência Social, que trabalhou também junto com a CGU, junto com o Ministério da Justiça, que fez muitas denúncias ao longo dos anos, agora está chegando a esse ponto de desfecho, de apuração que está sendo feita por mais de 600 policiais federais, várias decisões judiciais. Vamos aguardar o desfecho para aí sim a gente tomar as decisões baseadas nos fatos que vão ser apurados. Constância, em relação ao policial federal, ele... Enfim, teve uma atuação vinculada a esse grupo criminoso e prestava algum tipo de suporte para esse grupo. Enfim, muito mais que isso eu não consigo avançar nesse momento, né? Ele não era servidor do INSS, não estava cedido ao INSS, continuava na instituição, na Polícia Federal, e inclusive aproveitando-se do cargo, ele cometeu atos criminosos e, portanto, foi objeto de busca hoje, decisão judicial de afastamento solicitada por nós mesmos para esse caso. Os presos são dirigentes de entidades associativas. Essas prisões foram em Sergipe, no estado do Sergipe. Vejo que são diferentes inquéritos, né? Então o inquérito lá houve a necessidade dessa medida, houve a decretação da prisão, das prisões, e foram cumpridas. E a outra pergunta, você falava da questão da gestão, acho que eu já exemplifiquei bem, eu não posso aqui tecnicamente dizer, olha, foi ação, foi omissão, foi um ato determinado, porque eu estaria inclusive, enfim, incorrendo aqui numa inconsistência jurídica, né, de estar antecipando algum fato da investigação. Então, o que eu acho que exemplifiquei ficou bastante nítido para todos. Os 6 em Sergipe. 3 foram presos, 3 estão foragidos. Sara Teófilo, do jornal o Globo.
Boa tarde a todos. Só duas dúvidas para o ministro Vinícius. Só para confirmar, todos os descontos foram suspensos, não só das entidades investigadas, e no PowerPoint o senhor colocou que 70% das entidades analisadas não tinha entregue a documentação completa ao INSS. Então, essas entidades estavam fazendo desconto de aposentados e pensionistas sem que tivessem entregue a documentação completa para o INSS, ou seja, assinaram ACTs sem ter as documentações completas. E uma perguntinha para o ministro Carlos Lupe. Como que o senhor explica o fato de que sindicatos alvos dessa investigação integram o Conselho Nacional da Previdência Social, que eu sei que as indicações são feitas pelos sindicatos, mas as nomeações são efetivamente assinadas pelo senhor. Além do Sindinap e da CONTAG, a gente tem a figura do José Avelino, que é do Sinab, que não está no rol de investigados, mas que já foi preso por desvio de recursos e que é um filiado ao PDT, né? É presidente do partido em São Paulo, na cidade de São Paulo, e permanece integrando aí o Conselho da Previdência Social, que é justamente uma entidade que rege essas questões dos aposentados e pensionistas. Como toda pergunta inteligente, você já me deu a resposta. Existe uma lei que configura como se faz a indicação do Conselho. Quem são as entidades? E quem indica disso? Compete ao ministro apenas fazer a nomeação formal dos indicadores, dos sindicatos. Eu não tenho competência de escolher, vai ser A, vai ser B, vai ser C. A lei diz que essas instituições que são responsáveis, eles indicam e eu assino, só isso. Mas, querida, eu não tenho esse poder, eu não estou acima da lei, nem você, nem nenhum de nós. A lei foi feita para ser cumprida. Se a gente não gosta dela, a gente forma uma maioria no Congresso e muda a lei. Mas se a lei é assim, eu tenho que cumprir a lei. Tudo isso vai ser esclarecido. Segunda coisa importante mencionar aqui, essa questão do que eu acabei de dizer sobre a necessidade de a gente fazer um freio de arrumação para saber exatamente quem quer ter desconto, quem não quer ter desconto, quem quer se associar, quem não quer se associar e assim por diante, ela é uma etapa necessária e importante para também separar o joio do trigo nessa história e saber do que a gente está falando em termos de aposentados e aposentadas que sofreram descontos indevidos, né? Essas pessoas, obviamente, elas merecem esse ressarcimento. Nós já temos, o ministro mencionou, e o Andrei também, o doutor Andrei também, o que já foi conseguido, apreendido na operação de hoje. Os juízes determinaram bloqueios também de bens. Né? Nós temos aí valores muito razoáveis em termos de bloqueios de bens. Tudo isso tem que ser discutido no judiciário para que a gente garanta que quem foi cobrado indevidamente possa ser devidamente ressarcido. Agora, é importante dizer que essa operação mostra a determinação do atual governo em combater qualquer tipo de ilícitos. E mostra também como estão funcionando os controles internos e também externos sobre a administração pública. Então, foi dito aqui que desde 2023, ou seja, no início do governo, a CGU já se debruçou sobre essa questão. Uma questão complexa, uma questão distribuída pontualmente por vários estados, não era fácil identificar isto à primeira vista. Então, o que é preciso dizer é que nós precisamos ter confiança nos órgãos de controle, nos órgãos de auditoria, que neste caso funcionaram e levaram até um desfecho policial e judicial. Obrigado, ministro. Obrigado, diretor. O relatório mencionado pelo ministro, assim que for publicado, eu envio na lista de transmissão. Nós vamos mandar na lista também a apresentação que foi trazida aqui.